Com a Beatriz, ao vivo no Parque Barigui, porque a chuvarada tá castigando tudo, hein? E o Parque Barigui bastante alagado, Beatriz Frenner. Excelente semana para você. Como é que está a situação da chuva por aí, Beatriz? Boa semana para você também, Fulano. Bom dia, boa tarde, né, para todo mundo que acompanha o Balanço Geral nessa segunda-feira. A grande Curitiba, a capital, as cidades todas da região metropolitana, o litoral e diferentes regiões do Paraná estão sim em alerta. O norte, o noroeste e o sudoeste do Paraná continuam inclusive com alerta vermelho para temporais. Falando ao vivo aqui de Curitiba, eu mostro para vocês as imagens do Luciano Chinasso que mostram de fato, né, como é que está a situação aqui no Parque Barigui. O Parque Barigui, que é esse ponto turístico da capital, com quilômetros de pista de caminhada, muito utilizado aí por todos os atletas de Curitiba de fim de semana, amadores, profissionais, mas que não é só essa beleza de cartão postal, é também um recurso ambiental de infraestrutura da cidade. O Parque Barigui, que é considerado um parque esponja pelos técnicos, é utilizado esse nome justamente por conta dessa função que o parque cumpre. Ele tem que alagar quando chove muito na cidade. E é o que aconteceu ao longo do fim de semana. A gente olhando pelas redes sociais, viu um monte de gente tentando vir para cá fazer uma caminhada e não conseguia. Eu vou invadir também a câmera aqui do Chinasso para mostrar para vocês como está a situação. Matheus Furlan, audiência do Balanço Geral, eu tô paramentada aqui, tô de bota e vou mostrar para vocês isso aqui, ó, é um trecho de uma pista de caminhada. Eu vou andar por alguns metros aqui para demonstrar de fato para vocês que ainda continua alagado aqui nesse ponto. Olha, a água está um pouquinho acima aqui da linha do meu pé, segue por mais alguns metros bem ali no meio onde fica um pouquinho mais profundo e é muita lama. Isso aqui, gente, é a função do Parque Barigui. Ele foi feito para alagar mesmo quando a gente tem um volume muito intenso de chuva. E esse ponto aqui onde está a pista de caminhada, ao lado a gente vê que tem esse bolsão onde fica um gramado, uma área mais firme, que também ficou completamente alagado durante o fim de semana. Hoje, segunda-feira, já voltou a baixar um pouquinho mais o nível do Barigui. Em alguns pontos onde antes ficou bem alagado, a gente já consegue caminhar com mais tranquilidade. Apesar disso, tem uma correnteza significativa em alguns pontos do parque, onde a gente observa, onde estão aquelas passarelas, que tem aquela queda da água. É uma correnteza bem significativa. E aqui a lama tá alta, olha, observem só a quantidade de barro por aqui. A chuva não para, Matheus Furlan, desde cedinho, desde o fim de semana até agora. É uma chuva mais amena, como vocês podem observar, ela é muito parecida com uma garoa um pouquinho mais forte, só que ainda assim ela preocupa porque ela é frequente, ela não para. E aí ela continua enchendo os córregos que passam pela cidade, pela região metropolitana, e isso coloca também os moradores, principalmente aqueles que moram mais próximos a esses pontos, ainda em alerta. E é claro que a nossa equipe está acompanhando tudo. A gente teve um índice de chuva em Curitiba e na região metropolitana que alcançou cerca de 130 milímetros entre sábado e domingo, sendo que a média histórica para todo o mês de dezembro é de 126 milímetros. Ou seja, sábado e domingo nós superamos a média histórica para todo o mês de dezembro e continuamos com mais previsão de chuva. Curitiba, mesmo com o Parque Barigui cumprindo a função dele de conter aí a água que vem das galerias, registrou cerca de 40 pontos de alagamento pela cidade. E aí são os vídeos que encheram as redes sociais ao longo desse fim de semana, de ruas alagadas, o pessoal com dificuldade para sair de casa. Apesar disso, não há o registro de desabrigados até esse momento. Só que também teve muita queda de árvore. A chuva acaba encharcando o solo, fazendo com que as árvores mais antigas também cedam. E aí a gente vai vendo transtornos diferentes, problemas diferentes relacionados a esse volume muito expressivo de chuva que o Paraná está registrando, principalmente em Curitiba e na região metropolitana. Eu quero reforçar que tem muita gente que está com viagem marcada aí para o interior do estado, também para o litoral. Em Morretes, a 277 está bloqueada parcialmente por conta de um deslizamento.
A rodovia tem ali o fluxo garantido nos 2 sentidos por conta da pista duplicada, então ela foi direcionada para uma dessas pistas, tanto para quem sobe quanto para quem desce ter essa possibilidade de seguir viagem. E a BR-277 também na altura de Guarapuava está bloqueada por tempo indeterminado. Um desvio também foi programado por Irati pela Polícia Rodoviária Federal para garantir o trânsito dos motoristas, mas também tem trânsito bloqueado já nesse desvio por conta de uma carreta que está ali atravessada sobre a pista. Então, são muitos transtornos diferentes, Matheus Fulan. A gente está falando aí de parque que fica alagado, de cidade que fica alagada, de moradores em Almirante Tamandaré que tiveram a casa interditada e que a gente vai mostrar ainda hoje no Balanço Geral, Matheus Fulan. As imagens, então, da 277 para vocês acompanharem como está a situação toda. A rodovia bloqueada em 2 trechos muito importantes do nosso estado, a BR-277, que é a principal do Paraná, né? Ela corta de leste a oeste, ligando as 2 pontas do estado, escoando safra, produção para o Porto de Paranaguá e, é claro, turismo. A gente está chegando no fim do ano e todo mundo ou vai para a praia ou vai para casa dos familiares no interior do estado. Vamos ver, vamos acompanhar e seguimos monitorando tudo relacionado à rodovia, à chuva na cidade, na região metropolitana, a todo o estado, viu, Matheus Fulan? A situação aí que a gente observa é de maior complexidade, porque, por exemplo, a 277 em Guarapuava não tem ali abraço da concessionária, um trecho que ainda não foi leiloado aqui pelo Paraná, então não tem pedágio. Aí a infraestrutura, ela é demandada pelo próprio Departamento de Infraestrutura Nacional, né, de Estradas e Rodagem, o DR e o DENIT, juntos, governo federal e governo estadual, e a gente sabe que muitas vezes esse tipo de serviço, quando envolve o poder público, acaba demorando um pouco mais. Já no caso de Morretes, a 277, ela tá ali debaixo do guarda-chuva, literalmente, né, usando essa metáfora em um dia chuvoso como esse, da concessionária PR Litoral Pioneiro, que informou, inclusive, que já está acompanhando com geólogos, com uma equipe especializada, quando a liberação da rodovia será possível. Sempre em fim de ano a gente acompanha esses transtornos nas estradas do Paraná, mas ainda bem que não tivemos aí grandes prejuízos relacionados às chuvas. A última informação que a gente recebeu também é de que uma pessoa morreu em Ponta Grossa porque acabou subindo no telhado para tentar fazer uma manutenção diante da chuva forte, mas se desequilibrou, caiu e teve ferimentos aí que levaram à morte. Fulan, o Balanço Geral de hoje vai ter reportagem também detalhando toda a história da chuva. Eu fui até a casa de uma família em Almirante Tamandaré que precisou sair da residência. Foram para a casa da vovó para passar aí esses próximos dias porque a casa está interditada. Volto contigo. Obrigado, Bea. A gente já vai mostrar então essa casa totalmente alagada. Me dá licença, Beatriz.